Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor possa, nessa noite, através desses louvores que foram entoados e da palavra, tocar a cada vida e a cada um que neste momento está ouvindo. Como o pastor disse, não apenas assista, mas faça parte deste culto. Aonde você estiver, neste momento, é um culto ao Senhor. Amém? 1 Crônicas, capítulo 4. Vou ler o verso 9 e 10. E eu quero aqui agradecer a Deus por esse privilégio de uma vez mais poder falar da sua palavra, do seu amor, uma vez mais assumir uma tribuna e dizer: Deus está aqui. E quando eu digo está aqui, eu estou dizendo que aqueles que me ouvem, Deus está contigo. Amém? 1 Crônicas, capítulo de número 4, verso 9 e o verso 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Os irmãos que aqui estão podem tomar seus assentos. Você que me ouve em qualquer parte, que o Senhor possa lhe abençoar, que o Senhor possa falar contigo, e eu creio que Ele já está falando. Que o nosso Deus venha com as suas mãos potentes e nos guarde de todo o mal. E quando me fora feito o convite para estar ministrando, eu pedi ao Senhor uma palavra. E eu comecei a folhear a minha Bíblia e orar ao Senhor. E eu lembrei de Jabes. Talvez, se não a menor biografia registrada na Bíblia. Não tem nenhum livro com o nome Jabes. Você não vê um capítulo inteiro descorrendo a história de Jabes ou Jabes, como alguns pronunciam. Mas em meio a crônicas, em meio a uma genealogia, em meio a alguns nomes que vão sendo colocados aqui, o escritor começa a falar sobre os descendentes de Judá. E no verso 9 e no verso 10, ele salienta sobre esse menino que nascera com este nome, e a sua mãe explica o porquê do nome dele, dizendo: porquanto com dores eu dei a luz. Ou gerado em dores, ou aquele que gera dor. Naquele tempo, eles escolhiam o seu nome e queriam um significado para ele. Não é como hoje que escolhemos por causa que achamos apenas bonito ou porque está na moda. Eles tinham um significado, senão espiritual, algo das circunstâncias que ocorreram. E o mais interessante é que quando a mãe chama o seu nome, ela vai lembrar do quê? Da dor que ela sentiu, porque o seu nome é gerado em dor, ou aquele que gera dor. Imagina o menino crescendo, inocente, e quando sabe o seu significado, talvez ele pergunte: então, dos filhos que mamãe teve, eu sou aquele que gerei dor, eu sou aquele que gerou mais lágrimas, eu sou aquele que faz lembrar que a senhora sofreu. Este é o nome dele. Contudo, Jabes chega uma hora, e você não tem um discorrimento de toda a história, mas chega uma hora que ele invoca ao Senhor. Eu quero dizer nessa noite, em termos gerais, que nós muitas vezes oramos pouco. Não é assim? Talvez por orarmos poucos não alcançamos a bênção que tanto queremos. Eu vi um pregador dizendo: nós oramos poucos e trabalhamos muito. Talvez se nós pudéssemos inverter isso, trabalhar menos e orar um pouco mais. Mas é interessante que, embora o seu nome é gerado em dor,
A Bíblia, o autor que escreve aqui diz bem assim: e Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Ele se destacou dentre os seus irmãos. Não está dizendo que os outros não foram, mas está dizendo que Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Talvez quando eu falo em irmãos e sobressaliência ou sobressair sobre irmãos, talvez você lembre sobre José. Talvez você lembre de Davi, que foi mais ilustre que os seus irmãos. E é tão triste quando alguém é mais ilustre ou se destaca e os seus irmãos o atacam. Não nesta noite. Eu peço a ti, eu peço a cada um que me ouve, quando o irmão se destacar, glorifique a Deus. A vitória do meu irmão também é a minha vitória. Quando José recebe uma capa e o seu pai diz: eu vou dar a capa para aquele que eu mais amo, causou intriga entre seus irmãos. Muitas vezes você vê alguém pregar muito bonito, vê alguém louvar com unção, é porque a capa que Deus deu, ela sobressai sobre todas as outras. O Senhor tem escolhido muitos, então glorifique. O Senhor não comete erros. Eu estou dizendo aqui que Deus te escolheu, Deus te chamou para uma grande obra, e o Deus que eu sirvo, Ele não comete erros. Se Ele te chamou, Ele vai te usar. Se Ele te escolheu, Ele vai te usar. Se você é como Jabes, que tem um nome, um histórico de gerar dor, eu quero profetizar para aqueles que me ouvem: se estão dizendo que gerou dor, vai gerar alegria em nome do Senhor Jesus. Jabes, ele não muda o nome dele, ele muda a circunstância da vida. Se mudasse o nome, mudava o significado, mas ele resolve mudar a história da vida dele. E quando foi isso? Foi quando no verso 10 ele diz: então Jabes invocou o Deus de Israel. Quando ele orou. E a palavra invocar aqui não é apenas orar ou clamar em alta voz. Ela tem uma conotação dizendo: Jabes quer conhecer mais de perto aquilo que ele ouvira falar. Jabes quer provar daquilo que ele ouviu falar. Jabes quer conhecer de perto o Deus de Israel, que tanto falam que faz milagre. Uma coisa é você pedir, e como crente pede, aleluia, glória a Deus por isso. Mas alguns pedem de qualquer maneira. Pastor Tiago 5, se não me engano, fala: a oração de um justo tem muito em seus efeitos. A Bíblia, ela não diz que a oração de um santo, a oração de uma pessoa perfeita. Ela diz a oração de um justo. E quando eu falo de justo para homem, é aquele que pecou, se arrependeu e é justificado pelo próprio Deus. A Bíblia não diz do perfeito, ela diz de um justo, daquele que é justificado pelo Senhor Jesus. E eu falo hoje para pessoas que foram justificadas. Eu falo hoje para você que é justo. Então a tua oração, sim, ela tem efeito. O seu clamor, sim, ele tem efeito. Eu quero dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu estou dizendo que quando você dobra os seus joelhos, você tem a capacidade de tocar os céus. Orar não é apenas falar com Deus. Orar é tocar no sobrenatural. Orar é invadir aquilo que é impossível aos olhos humanos. E quantas pessoas estão desprezando orações, entregando a oração do fim do dia apenas cansado? Eclesiastes 9 vai dizer que o tempo e a oportunidade vem para todos. Não é quanto tempo você tem para fazer, é o que você faz com o tempo que é lhe dado. Tem pessoas que a oração já é conhecida, é as mesmas coisas. Esquece que oração é uma conversa com Deus. E o nosso Deus é um Deus de intimidade, é um Deus de relacionamento. Ele gosta de se relacionar. Se você tem anseio de ouvir a voz de Deus, saiba que tem um Deus que anseia ouvir a sua voz.
Então nessa noite a minha palavra é simples e curta como a oração de Jabes, ou o texto em qual ele está inserido. Ele invoca. Alguns céticos vão dizer, mas Deus sabe do que eu preciso. Mas quando um cego, um deficiente visual chega até Jesus e clama por ele, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Algumas pessoas falam, Deus sabe o que está acontecendo aí, mas resolve dobrar os seus joelhos e conversar com o Pai. Resolva nessa noite orar um pouco mais. Talvez alguns estão me ouvindo dizer, irmão, eu já oro, você não me conhece, eu não te conheço. Mas o Senhor fala aí, ora um pouco mais, se entrega um pouco mais, se deleita um pouco mais nas Escrituras, leia um pouco mais, se interessa um pouco mais porque aqui está escrito. Ei, tente observar um pouco mais o que Deus fala acerca das coisas vindouras, ou o que está acontecendo. Mas antes agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Jabes podia apenas se consolar dizendo, não, eu sou aquele que gera dor, a minha vida é uma lembrança de dores para a minha mãe ou família, então eu não vou ser nada. Mas ele resolve, através de uma oração, interromper isso. E eu quero profetizar, eu quero dizer, uma oração pode mudar a situação. Eu vou repetir. Talvez você já ouviu demais e ainda não compreenda, mas uma oração pode mudar a situação. E nós ficamos aí chorando, nós ficamos aí muitas vezes se martirizando e não reconhecemos que uma oração pode por completo mudar a circunstância da nossa vida. Então Jabes clama, mas ele não clama de qualquer maneira, ele faz alguns pedidos. Primeiro, Jabes pediu uma bênção grande. Ele fala, se me abençoares muitíssimo. Se me abençoares muitíssimo. Ei, você crê no que você está pedindo ou não? Você acredita naquilo que você clama, sim ou não? Porque pessoas oram por costume muitas vezes. Mas a minha Bíblia diz que eu tenho que pedir, porque aquele que pede recebe. A Bíblia diz que eu tenho que buscar, porque aquele que busca encontra. A minha Bíblia diz que eu devo clamar, porque aquele que clama, o Senhor vai responder do céu. Existe uma coisa nessa terra, que eu, um ser humano, eu faço, e eu sou capaz de mover o céu. Irmão, está se achando não, mas eu estou dizendo que nós unidos, nós temos a capacidade de mover os céus. Teve uma irmã, Albertina, aquela que começou o ciclo de oração lá em Pernambuco. Quando ela reuniu as irmãs para orar na casa dela, na Casa Amarela, pela sua filha. Quem conhece a história do Quadros, é linda. E ela faz um círculo e ela fala uma frase: agora nós vamos circular os céus com as nossas orações. Eu estou dizendo que nós, de mãos dadas, os poucos que aqui estão, se nós dermos as mãos, talvez circulamos só este púlpito. Mas a nossa irmã nos ensinou que quando oramos, nós temos a capacidade de circular os céus. Eu quero ir mais além. Quando eu falo circular o céu, eu estou dizendo que tudo que habita no céu pertence ao círculo dessa oração. Então é coisa grande, é coisa imensa, é coisa sobrenatural, é coisa que os olhos não viram, é coisa que o ouvido ainda não ouviu. Aleluia. Eu estou dizendo que quando oramos, nós temos a capacidade de tocar os céus, e Deus se move pelas nossas orações, pelo nosso clamor. Então, como Jabes orou, vai ser a minha oração nessa noite. Ei, se me abençoares muitíssimo. Verso 10, ele continua: e se o Senhor ampliares os meus termos, se a minha visão for ampliada, se eu não ver só aqui, se eu não ver só o agora, mas eu veja muito mais. Ele pediu uma bênção expansiva. Se ampliares. Aí ele pede uma bênção garantida: e a tua mão for comigo.
Tem muita gente que pede, mas não pede para que o Senhor acompanhe. Lembra de Moisés guiando o povo no deserto? Deus fala: enviarei um anjo para ir contigo. Ele fala: não, anjo não. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não irei. Se o Senhor não for à frente, eu não farei. Como está faltando essa oração no nosso meio. Se o Senhor não falar, se é para ir, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não faço. Ei, deixa Deus tomar conta da tua vida. Então Jabes pede uma bênção protegida. Ele diz: e se o Senhor fizer de que o mal não seja aflito, que o mal não chegue até mim, que eu não seja tocado pelo mal. Aleluia. E o final do verso 10 diz assim: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia. Uma das melhores biografias e histórias. E ela termina com aquilo que eu acredito que seja um anseio de todo crente, que todo aquele que busca algo do Senhor. E quando eu falo buscar algo, eu estou referindo aqui uma bênção grande. Pastor, se o senhor concorda comigo, quando eu falo uma bênção muito grande, eu não preciso dizer que envolve casa, envolve carro, envolve bens materiais, mas envolve também cura, envolve também prazer, envolve também alegria, envolve paz. Do que adianta ter tudo na vida e não ter paz? Mas ele pede uma bênção muito grande. Muitas vezes a gente só dá nome para a nossa bênção. Nós queremos só a mão do Senhor, aquela que pode abençoar. E muitas vezes não buscamos a face de Deus Altíssimo. Nessa noite eu quero clamar juntamente contigo, para que nós venhamos alcançar como Jabes essa resposta. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Tem pessoas que pedem e acham que Deus ou é pequeno, que não pode conceder, ou acham que o pedido é tão grande que Deus não possa fazer. Eu quero dizer nessa noite, se tu tem fé para pedir uma bênção desse tamanho, em nome de Jesus, peça uma desse tamanho. Irmão, você está sendo altivo? Não. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que faz milagre. Eu conheço um Deus que ainda responde o seu povo. Eu conheço um Deus da Bíblia que diz que quando uma porta se fecha, uma outra se abre ainda maior. Eu conheço um Deus que diz que se você está no deserto, Ele vai fazer você caminhar, mas Ele vai contigo, Ele não te deixa sozinho. E se no deserto tiver calor, Ele dá uma nuvem. Se no deserto tem sede, Ele dá água. Se no deserto tem fome, Ele te dá o que comer, mas você não morre. Ei, cristão, vamos pregar um pouco mais nesse tempo em que muitas coisas se fecham e muitos resolvem ampliar os termos e vai a horizontes. Mas por favor, vamos pregar a palavra, vamos pegar a Bíblia. Eu sou um simples pregador e eu vim dizer que como Jabes orou, eu e você também podemos orar. E como Jabes alcançou, eu e você também podemos alcançar. Eu não estou aqui brincando de ser crente. Eu estou aqui para dizer que Deus pode te abençoar muitíssimo, que Ele pode ampliar os teus termos, que a mão do Senhor pode ir contigo, que o mal não vai te tocar, e que Deus há de conceder o desejo do seu coração. O mundo está dizendo que você era um gerador de dor. A tua mãe pode ter dito que você fez ela chorar. Mas Deus quer colocar um ponto, uma vírgula e escrever uma nova história. Só tem duas pessoas que podem mudar isso que você está vivendo. Uma é o nosso Deus, a outra é você. Deus não vai te arrastar, Deus não vai te obrigar, mas Ele te chama.
Ele te chama. Para alguns é uma brincadeira, os irmãos estão brincando de fazer culto e transmitir. Mas eu digo nessa noite, que aqueles que ouvem agora, Deus te chama. Aonde você estiver, Deus ainda tem prazer em te ouvir. E o prazer de Deus é conceder aquilo que você está pedindo. Ei, mas pedi e não recebi porque pedi mal. O meu Deus, Ele tem todo o poder. Não há na oração a palavra se o Senhor puder. A oração é como o leproso de Mateus 8. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele não usa a frase o Senhor puder, porque poder Deus tem. Mas quando o leproso se curva, Mateus 8, Deus desce, a multidão junto. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Eu sei que o Senhor pode, Ele está dizendo nas entrelinhas. Eu sei que o Senhor pode, mas eu pergunto, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história. Jesus responde: quero ser limpo. Jesus diz essa noite: eu quero mudar a sua história, ser limpo. Ele te chama. E eu quero, com toda a devoção, com todo o respeito a todos, a convidar aqueles que aqui estão te pôr de pé e convidar você que nos ouve. Eu quero orar juntamente contigo. A minha oração vai ser como de Jabes, pastor, curta, objetiva. É errado pedir bens materiais? Não é errado, Deus quer te abençoar. Mas eu quero que nessa noite nós viemos orar como Jabes orou, dizendo: se o Senhor me abençoar muitíssimo, se os meus termos ampliares e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E eu tenho certeza que ouviremos testemunhos que Deus concedeu aquilo que eu havia pedido. Você que ouve, feche os olhos. Permita orar contigo, não orar apenas por você, mas orar contigo. Que a minha voz e aqueles que aqui estão e a sua que nos ouve, que nós viemos levantar um clamor, porque Jabes invocou, clamou com veemência, acreditando naquilo que estaria pedindo. Não orando apenas por um costume e vai que dá certo. Não pedindo 10 coisas e se Deus fizer uma tá bom. Não, acreditando que Deus ia lhe conceder. Eu convido você a clamar comigo. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Jabes nessa história, ele foi aquele que foi gerado em dor. E muitas vezes os teus servos, ó Pai, que nos ouvem, estão em dor, estão em lágrimas, estão enfermos, estão padecendo, estão sem achar uma saída. Mas eu faço minha oração de Jabes nessa noite. Eu quero invocar o teu nome, o Deus de Israel. Eu quero invocar dizendo: Deus, abençoa o teu povo grandemente. Deus, que os termos do teu povo sejam ampliados, que a sua mão não se afaste de cada um que nos ouve, Pai, e que nenhum mal venha nos afligir, e que o Senhor venha nos proteger e nos guardar, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo, Pai, por todos aqueles que têm nos ouvido nesta hora, que o Senhor venha responder essa oração, ó Pai, e que nós possamos dizer: Deus concedeu aquilo que eu tinha pedido, e o Senhor tocou famílias, e o Senhor curou famílias, e o Senhor abriu a porta, e o Senhor restaurou casamentos, e o Senhor trouxe filhos de volta, e o Senhor livrou de todo mal e da morte, e o Senhor mudou a história, e não é mais aquele que gera dor, mas é aquele que conhece Deus face a face, é aquele que tem uma oração respondida, é aquele que clama e o Senhor ouve, em nome de Jesus. Que aonde esse som chegar,
vidas venham ser transformadas, e o passado venha, Pai querido, ser abaixo, porque Deus escreve uma nova história. Neste momento, aqueles que têm dores do passado, o Senhor é aquele que cura o passado, para montar um presente e planeja um futuro, ó Deus, porque só em Ti há salvação, só em Ti há alegria, só em Ti há gozo, só em Ti, ó Pai querido, estamos firmados, e em nome de Jesus, segura com as Suas potentes mãos, não deixa ninguém cair ou desviar, mas que nós venhamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, nesse tempo de pranto e angústia mundial, que o Teu Espírito Santo venha entrar em lares, ó Pai, e a paz venha reinar em nosso coração, que nós venhamos ver Deus agindo em nosso meio, e que o Senhor venha nos abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê diz amém.